Olá, eu me chamo Ana Moraes, eu sou artista visual. Atualmente eu estou cursando o doutorado em processos artísticos contemporâneos no programa de pós-graduação em artes visuais da UDESC. E eu vou apresentar essa comunicação que chama ANA 253249 Sul 543518 Oeste. Essa comunicação, ela trata de um trabalho que eu comecei a pensar no início do isolamento social de 2020, ocasionado pela pandemia do Covid-19. E eu tento pensar uma relação com noções de espaço e fronteiras, limites físicos e espaços virtuais e o autoconvívio no isolamento social. Para falar desse trabalho, eu gostaria antes de falar o que eu vinha pesquisando antes, como artista, pesquisadora do desenho e professora, e como eu cheguei nesse trabalho agora na pandemia, né? Então, eu gostaria de destacar que essa pesquisa no desenho, ou do desenho, ela me acompanha desde a graduação. Eu gosto muito de pensar o desenho nesse campo expandido e na ideia de desenho como espaços percorridos, como linhas que se relacionam com o espaço expandido. Então eu vinha pensando a relação do desenho com o espaço, o desenho com a paisagem. O último trabalho que eu tinha feito são esses trabalhos que estão aqui, que se chamam Corpo-Linha, que é uma investigação do desenho na possibilidade da linha criar corpos e volumes que partem do desenho sobre papel até a relação da linha com o espaço. Bom, no começo do isolamento social, o meu ateliê é compartilhado, né? Então a gente decidiu não utilizar o espaço para evitar aglomeração e eu passei a produzir dentro de casa. Então, no início do isolamento social, a gente ficou praticamente um mês dentro de casa. E então era essa relação com o espaço da casa que eu não ficava muito antes da pandemia, começaram a me fazer questionar esses espaços habitados, espaços da casa, percorrer espaços dentro da casa, e a relação com o mundo exterior se dava apenas pela janela do meu apartamento ou pela internet, né? Então, aí eu começo a pensar nessa relação do autoconvívio, né? Como se todos os lugares que eu olhava da casa fossem Anas, né? A decoração é Ana, os espaços são Ana, tudo que tem dentro da casa é meu, no sentido que eu não estou me relacionando e saindo, né? Não estou fazendo trocas no ambiente exterior. Então, isso começou a me motivar a buscar lugares, a percorrer lugares no mapa, né? Então, que era uma atividade que eu já gostava de fazer. E eu comecei a buscar lugares no mundo que se chamam Ana, assim como o meu nome, com 2 N's, e sem incorporar o termo santa, né? Então, é só o Ana mesmo, né? E então eu comecei essa pesquisa, eu acabei encontrando quase 50 lugares no mundo, entre praias, baías, ruas, cidades fantasmas, geleiras na Antártida, pequenos povoados, bairros, Recife, né? Então, e eu comecei a fazer um catálogo desses lugares, né? Então eu comecei a desenhar esses espaços chamados Ana e inserir as coordenadas geográficas, né? O ponto que esse lugar se encontra no globo, como forma de guardar esses lugares, né? Para procurar depois, inserindo esses números em ferramentas de pesquisa, ficam mais acessíveis de voltar depois, né? Nesses espaços. Bom, o que eu destaco desse trabalho, eu me lembrei do Richard Serra, em uma obra que ele chamou de Shift. Eu vou ler aqui, ele fala assim: o resultado dessa obra dele é uma maneira da pessoa se medir a si mesma ante a indeterminação do terreno. Ele fez esse trabalho em relação com outra pessoa e eles caminhavam esse espaço, um olhando para o outro, né? Então, se medir em relação ao outro. E
nessa minha empreitada de procurar um lugar e medir um terreno, ou cercar um terreno com meu nome, eu não tinha o olhar do outro, mas eu entendia que essa relação de se medir a si mesmo, né, é se buscar em outros lugares, né, como um jogo talvez, ou como uma necessidade de pensar uma proximidade com outros lugares, né, um lugar que você chama do seu nome, um lugar que você pode chamar de seu, mas que não é, né. Então, essa série eu dei esse nome que é o título da comunicação, com as coordenadas da cidade que eu nasci, que não se chama Ana, mas é um lugar que eu posso chamar de meu. Então eu comecei a pensar essas questões de lugar, de espaço, de território, um espaço que chama teu nome, né? Essa proximidade que não existe, de percorrer lugares que eu não percorri, né? Que eu percorri apenas virtualmente. Bom, eu tenho algumas relações, eu pensei algumas referências, principalmente na relação de pensar mapas, né, mapear lugares no mundo, por exemplo, né, as grandes navegações trouxeram mapear lugares para chamar de seu, então eu brinco, né, com essa questão de mapear esses lugares que já se chamam Ana, né, já tem o meu nome, e pensar essa relação do entorno, né, nessa relação geográfica de entender pontos no globo e pontos da casa. Bom, esse processo apresenta essas questões, né, que partem de uma relação minha com o espaço e essa relação com o isolamento social, com o autoconvívio de si e com poder ter relação com o mundo exterior, nem que seja assim pela internet, né, criando esse catálogo de espaços percorridos ou não de forma virtual. É isso, muito obrigada.